A extrema-esquerda, mesmo estando no poder, tem demonstrado com algumas atitudes que o desespero está batendo à porta. Primeiro porque o desgoverno não consegue fazer com que a economia vá para frente. E não tem como mesmo porque as medidas que eles têm tomado na economia não tem como dar certo, né? Nós temos aí alta dos combustíveis, já temos aí a inflação subindo, apesar da Miriam Leitão ter tentado aí passar um pano dizendo que isso é bom. Nós temos agora um tweet da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que deixa muito claro o desespero que está batendo à porta da turma da esquerda. A Gleisi Hoffmann escreveu aqui um textão criando uma treta com o Merval Pereira, porque o Merval Pereira parece que está deixando de passar pano para essa turma, né? Então a Gleisi Hoffmann ela vem aqui e diz o seguinte: Merval Pereira puxa a fila dos inconformados com a decisão do STF que sepultou de vez a farsa da Lava Jato. Essa decisão aqui é aquela que o Dias Toffoli, ex-advogado do PT, anulou todas as provas que tinha ali contra o pessoal da Odebrecht. Então, aquelas delações que foram feitas, que o Marcelo Odebrecht entregou tudo ali, como que era o esquema, o Dias Toffoli simplesmente anulou tudo. Inclusive, o Dias Toffoli era um dos investigados, né? Porque ele tinha um codinome ali na lista de propinas da Odebrecht, que era o amigo do meu pai, assim como a Gleisi Hoffmann também tinha um codinome lá. Aliás, a Gleisi Hoffmann tinha 2 codinomes, que era Amante e Coxa. E aí, dando seguimento aqui ao que diz a Gleisi Hoffmann, as provas eram falsas e acordos forjados, abrindo caminho para a responsabilização criminal dos agentes de Estado envolvidos e seus cúmplices, né? Pergunto ao Merval: alguma decisão judicial vai devolver ao Lula os 580 dias de liberdade que lhe foram roubados por uma prisão ilegal? Bom, primeiro que a prisão não foi ilegal, provas é o que tinha, né? Muitas e muitas provas. Inclusive, o Gebran Neto, lá do TRF4, disse que tinham provas sobradas. E tanto é que tinham provas que o mesmo STF nunca anulou essas provas, nunca tinha anulado. Nunca tinha dito, não existiu isso daqui. Sempre foi dito que o crime existiu, as provas existiam, e depois de algum tempo, o STF, através do ministro Fachin, ele disse que o caso teria que ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba, como foi. Mas a Gleisi Hoffmann falar que a prisão foi uma prisão ilegal em 3 instâncias, julgamento em 3 instâncias, devido ao processo legal, mais de 400 recursos na justiça. E aí ela diz aqui: vai devolver o que foi roubado a 2 milhões de trabalhadores condenados ao desemprego pelas sentenças de Sérgio Moro? Bom, se teve desemprego porque essas empresas acabaram sofrendo algum prejuízo econômico, não foi por culpa de quem investigou ou de quem mandou prender essa turma. A culpa foi de quem cometeu os crimes. Ou agora porque tem um traficante que ele monta ali uma empresa e está gerando vários empregos e ele é pego com vários quilos de entorpecente, aí não vai mais fazer nada contra ele porque ele está gerando emprego. Não é assim que a coisa funciona, não é assim. Mas essa turma do PT, eles sabem como ninguém tentar fazer o malabarismo para que as pessoas entendam de outra forma. Vai devolver o espaço que o Brasil havia conquistado no mercado global de serviços, engenharia, óleo e gás? E perguntar para a Gleisi Hoffmann por que roubaram o dinheiro da refinaria Abreu e Lima, ao invés de ter construído a refinaria, para que hoje a gente tivesse com autossuficiência de petróleo refinado, de combustível refinado aqui. Né? Nós temos autossuficiência de petróleo cru, mas não temos a autossuficiência no refino de petróleo, justamente porque a turma do PT, a quadrilha do PT, roubou o dinheiro lá da refinaria de Abreu e Lima. Aí, continuando, vai devolver os mais de 20 bilhões que a Petrobras perdeu em ações nos Estados Unidos, 4 vezes mais do que a Lava Jato disse ter recuperado? Bom, se a Gleisi Hoffmann tivesse preocupada realmente com o prejuízo da Petrobras, ela teria criticado a Dilma Rousseff quando comprou a refinaria de Passadina, que não passava de um monte de ferrugem. Ela teria criticado quando o Lula deu aquela refinaria da Petrobras para o Evo Morales, né?
Ela não criticou, então ela não está preocupada. Ela está preocupada em fazer malabarismo para mudar a versão dos fatos. E aí, eu vou colocar aqui para vocês um tweet do Merval Pereira, que é onde deu a treta, né? Que ele diz o seguinte: o Toffoli, que é o Dias Toffoli, ex-advogado do PT, né? Quer as pazes com Lula às custas da nação brasileira. O despacho de Toffoli é menos uma decisão jurídica e mais uma declaração política. Está pagando ao Lula o que fez com ele. Todos se lembram que o Dias Toffoli, quando o irmão do Lula morreu, a defesa do Lula pediu para que o Supremo liberasse ele para ir no velório e caiu na mão do Dias Toffoli e o Dias Toffoli negou. E o Lula não foi no velório do irmão e ficou, inclusive, muito chateado com o ex-advogado do PT por conta disso. E de lá para cá, eles têm tido, não têm tido mais aquela amizade que tinham, né? Quando o Lula volta a ser presidente, o Dias Toffoli, então, agora quer, segundo o Merval disse aqui, né? Está querendo pagar a dívida, né? Vamos continuar aqui com o tweet da Gleisi Hoffmann para ver o que ela faz. Vamos explicar ao Merval. Deixa eu subir um pouco aqui. Ela fala aqui: vamos explicar ao Merval. Teratológica, que é o sinônimo de monstruosa, foi a perseguição a Lula, o grampo clandestino, a denúncia armada por Moro com a turma do Deltan, o cerceamento da defesa, a sentença parcial num juízo incompetente. Não era juízo incompetente. Não era juízo incompetente, até porque tiveram vários recursos a instâncias superiores, inclusive até o próprio STF, e só depois de eles verem que não tinha outra alternativa, senão Bolsonaro seria reeleito novamente, eles olharam para o lado, olharam para o outro e foram lá e tiraram o ex-presidiário da cadeia para que ele concorresse, porque se colocasse o Alckmin ali para vencer essas eleições ia ficar mais suspeito ainda do que foi. A verdade é essa, então o juiz não tem nada de incompetente. A prisão ilegal do maior líder político e popular do Brasil. Engraçado que ela critica isso daqui, fala que foi uma prisão ilegal do maior líder político e popular do Brasil e vive falando na prisão do Bolsonaro, que esse sim é o maior líder político e popular do Brasil. Basta ver nas ruas, né, o apoio que ele tem nas ruas e olhar o que não tem o ex-presidiário. O 7 de setembro foi uma prova disso. Aí ela continua aqui: o Zeitgeist, o espírito do tempo em alemão, é mesmo outro. Agora, as decisões do STF não estão sendo ditadas pelos colunistas da mídia, pelos vazamentos da Lava Jato ameaçando ministros, pelos tweets do comandante do Exército, pela gritaria dos lavajatistas no Jornal Nacional. Mas está sendo decisões feitas por ex-advogado do PT, né, que deveria se dar por impedido, se declarar suspeito para julgar esse tipo de coisa. Mas para ela, a esquerda é assim: quando eles estão no poder é democracia, quando eles não estão é golpe. Aí ela ainda fala no final aqui: que chorem os cúmplices da Lava Jato. A história está sendo reescrita. Ela assume que a história está sendo reescrita, sim, pelos fatos, pela verdade e pela justiça. Não, Gleisi Hoffmann, não é pelos fatos, nem pela verdade e muito menos pela justiça. Vocês estão querendo reescrever a história porque vocês fazem isso em todas as vezes que vocês assumem o poder em qualquer lugar do mundo. A extrema-esquerda ela age dessa forma. O que diz aqui o Merval Pereira em relação ao Zeitgeist? As confissões da Lava Jato foram fartas, os bilhões devolvidos são reais. Assim como reais são os bilhões de dólares que o governo brasileiro pagou a investidores estrangeiros da Petrobras e de outras estatais. Isso aqui é um fato. Isso aqui é um fato. O que a Gleisi Hoffmann está querendo fazer junto com a turma do PT é reescrever a história com narrativas. Com narrativas. O que o Merval Pereira está dizendo aqui, eu não estou dizendo que eu gosto do Merval Pereira, é um outro esquerdista que também vai para onde o interesse próprio dele manda, mas o que ele está dizendo aqui é uma verdade. A gente não pode discutir o fato, a realidade. E o Merval Pereira, ele repostou esse tweet aqui do Sérgio Moro. Aqui, ó. Merval Pereira repostou. O que diz o Sérgio Moro aqui? O Ministério da Justiça de Flávio Dino produziu informações falsas para o STF sobre a cooperação da Lava Jato com a Suíça no caso do Odebrecht.
Com isso, enganou um ministro e obteve uma decisão favorável a Lula e que prejudicou centenas de investigações. Eu vou parar até aqui e vou comentar esse trecho aqui, tá? Eu concordo com o Sérgio Moro aqui que as informações que foram produzidas pelo Flávio Dino, pelo Ministério da Justiça, eram falsas, porque eles disseram que não tinha esse acordo de delação, acordo de leniência, né, que as empresas fazem lá com a Suíça. E aí ele fala que isso enganou o ministro Dias Toffoli. Eu não acredito muito nessa versão do Moro, não. Tá? Eu acho que nem o Moro não acredita muito nisso, mas ele colocou aqui no tweet para não confrontar muito, né? A verdade é que o Dias Toffoli sabia muito bem, e o Flávio Dino também sabia muito bem, que esse acordo, sim, ele existe lá na Suíça. Esse acordo de leniência. Ele existe. Eles sabem disso. Só que eles queriam, de todas as formas, reescrever a história e queriam, sim, deixar essas provas, inutilizar essas provas que tinha da delação da Odebrecht. E aí eles fizeram isso mesmo sabendo de tudo. E aí, não satisfeitos, o Ministério da Justiça e a AGU abriram, com base no engano, investigações por crime de hermenêutica contra procuradores e juízes, revelada a farsa pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O Ministério da Justiça teve que se retratar. Poderia isso ser mais escandaloso? Então, depois eles fizeram uma nova pesquisa lá no Ministério da Justiça e descobriram que realmente tem um acordo de leniência lá na Suíça. E aí, o Dias Toffoli agora vai anular a sua anulação das provas? Eu imagino que não, né? E o Moro, ele postou aqui uma notícia da Malu Gaspar. O pedido que não existia, agora existe. Ela escreveu isso aqui lá na Veja. O pedido que não existia, agora existe. Quer dizer, o Dias Toffoli pediu para o Ministério da Justiça para saber se existia o acordo de leniência lá na Suíça. O Ministério da Justiça informou que não, e o Dias Toffoli, baseado nisso, anulou as provas da Odebrecht. E aí depois o Ministério da Justiça disse que descobriu que realmente há o acordo de leniência na Suíça. E aí, como é que fica? Mas a Gleisi Hoffmann está indignada com o Merval Pereira, porque o Merval Pereira está dizendo a verdade. Agora ele está dizendo a verdade, ele está se referindo aos fatos. E o Merval Pereira, para que a gente não esqueça de quem ele é, está aqui, ó, um artigo que ele fez lá em 2021, agosto de 2021, As Coxas de Lula. Eu não vou ler tudo aqui, mas um dos trechos diz aqui, ó, as coxas saradas de Lula transformaram-se em objeto de desejo de homens e principalmente de mulheres. Então tá lá, se você quiser dar uma pausa aí e ler, né, tá aí. Mas esse é o Merval Pereira. Mas a Gleisi Hoffmann está tretando com ele por quê? Porque ele está dizendo a verdade. E para esse pessoal da extrema esquerda, jornalista que se preste tem que passar pano pro PT e não pode falar a verdade. Tem que criar as narrativas que eles gostam. Então tá aí uma treta entre dois esquerdistas, Gleisi Hoffmann e Merval Pereira. E, como sempre, nós temos que torcer pela briga. Briguem mais, tá? Espero que mais jornalistas comecem a mostrar a verdade aqui para que o PT brigue mais ainda. Né? Eles perseguiram já um monte de jornalistas de direita. Espero que agora eles tretem mais com os jornalistas da esquerda também, para que a coisa desande ainda mais para eles. Pessoal, peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe aí o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.